Pessoal, hoje eu quero falar sobre traumas de infância e como isso afeta a nossa vida adulta e explicar o porquê de é tão importante nos anos iniciais da vida do bebê, da vida da criança, você ter um suporte autêntico, fraterno, com amor, com carinho, com presença e como isso influencia para que em nossa sociedade tenhamos adultos saudáveis. Vivemos uma epidemia de transtornos, de rótulos. Conheço crianças que têm 6 ou 7 rótulos de transtorno, mas nada que justifique ou que haja uma explicação séria e bem fundamentada do porquê ela é tão rotulada. Qual é a causa que está por detrás disso? Qual é a causa de termos uma sociedade com pessoas tão doentes, com pessoas tão, do ponto de vista social, tão malvadas e que desestruturam um padrão de equilíbrio? Por que existem pessoas boas? Por que existem pessoas más? Da onde vem isso? Por que existe isso? Se você é pai, se você é mãe, se um dia você pretende ter um filho, se é apenas um curioso, um entusiasta, como eu sou na maior parte da minha jornada, sempre buscando compreender as coisas, entender as coisas, aprofundar esse saber, esse conhecimento, seja bem-vindo a esse canal. E aqui eu conduzo um conteúdo de forma simples, de forma autêntica, de forma humana, sem grandes cortes, com o mínimo possível de edição. O meu lema é autenticidade e verdade. Eu me chamo Juliano, eu tenho formação em psicologia, sou um entusiasta da área filosófica e também gosto muito de assuntos relacionados à espiritualidade. E aqui nesse canal, o objetivo meu é passar isso de forma simples e autêntica, para que vocês venham aprender junto comigo nessa caminhada da vida, essa caminhada tão cheia de aprendizados e ao mesmo tempo cheia de dificuldades também. Não podemos ser hipócritas. A vida não é fácil e quem diz que viver é algo fácil é porque é alguém que está iludido. A vida, em resumo, ela é cheia de dificuldades, mas o modo que encaramos essas dificuldades e como internalizamos em nosso ser como um potencial de crescimento é que vai diferenciar alguém que tem muitos problemas e alguém que supera. Mas isso é simples e superficial demais também, porque existem muitas coisas envolvidas no processo de formação da personalidade. E hoje eu quero falar um pouco sobre esses traumas que envolvem isso. Para isso, eu vou apresentar um estudo que eu tive acesso recentemente, um estudo já antigo, mas muito utilizado como base de sustentação do porquê algumas pessoas se tornam adultos saudáveis enquanto que outras não. Esse estudo foi conduzido no Havaí, na ilha de Kauai. Se eu não me engano, foram 698 pessoas que foram analisadas desde a gestação de suas mães até os 40 anos de idade. O fato surpreendente desse estudo é que ele foi feito não com classes de pessoas que viviam em condições dignas, condições boas, ou tinha uma classe social mais elevada, mas foi feito com pessoas comuns, com vidas comuns, que é a vida e a realidade da maioria das pessoas aqui no Brasil. E o que se percebeu? Nesses lares existia de tudo, desde famílias bem estruturadas até famílias que tinham algum de seus integrantes com vício em drogas, vício em álcool. Havia brigas, discussões, assim como na maioria das famílias existe, por mais que seja mascarado, sabe-se hoje que a maioria das famílias elas apresentam disfunções muito estruturais em sua formação, que essa é a realidade. Então, esses pesquisadores conduziram essas famílias com visitas ao longo desses 40 anos. E o mais importante é o que? Eles, de certo modo, sabiam que famílias desestruturadas acarretariam com crianças com problemas no futuro. Mas o objetivo era saber por que algumas dessas crianças provavelmente seriam adultos que não trariam consigo nenhum problema e por que elas não trariam problemas, traumas, ansiedade, não desenvolveriam depressão, ideação suicida, uma disrupção
da sua função cognitiva correta, por que elas serem bons pais? E o que aconteceu? Realmente, ao investigar a vida adulta, já muitos se tornaram, 2/3 das pessoas que participaram desse estudo se tornaram bons pais, boas mães, formaram famílias estruturadas, tiveram relacionamentos saudáveis, se casaram, tiveram filhos que perpetuaram essa condição saudável. Resumindo, se tornaram boas pessoas, pessoas autênticas, produtivas do ponto de vista social e psicológico. E eles foram tentar entender por que eles se tornaram essas pessoas, mesmo vindo de locais que tinham pobreza, que tinham situações complicadas. E a resposta é a seguinte: o que definiu essas pessoas serem bons adultos foram os vínculos que elas tiveram nos primeiros anos de vida. Todas essas pessoas que tiveram uma estrutura de personalidade bem conduzida foram criadas por uma boa mãe, por uma boa avó, por uma boa tia, tiveram uma figura responsável e saudável que os acompanhou nesses anos iniciais, principalmente nos 2 primeiros anos de vida. Elas propiciaram amor, carinho, segurança. Quando o bebê chorava, elas iam lá, pegavam no colo, acolhiam essa criança, davam suporte, davam um vínculo, estrutura e segurança. Aí que está a grande chave, a grande resposta desse estudo. Pessoas que se tornam adultos saudáveis tiveram uma base de infância muito bem estruturada. Não tem como fugir disso. É o princípio básico do desenvolvimento da personalidade humana. É o afeto, é o vínculo, é a segurança. E se falta isso no início do desenvolvimento, principalmente no primeiro ano do desenvolvimento, as consequências elas são terríveis para o indivíduo. E vocês observem como o mundo está hoje. Brasil, principalmente. Como as crianças, em sua grande maioria, se comportam. São taxadas com inúmeras síndromes, com inúmeros transtornos, mas e a causa? Por que ela se tornou aquilo? Ninguém comenta e muito pouco se fala das causas que estão por detrás dessa ruptura da personalidade, dessa criança cheia de angústia, dessa criança que briga, que tem raiva, que se mutila, que se morde, que traz esses problemas e depois se torna um adulto que não consegue ter um relacionamento saudável, não consegue ser produtivo e é dependente do sistema médico e é dependente do sistema de receber benefícios. É patológico. Entende? Então tudo isso é explicado pelos vínculos e como ela foi criada lá em sua infância. Ah, mas então você está me dizendo que se uma criança ela não teve os vínculos primários bem desenvolvidos, ela se tornará um adulto problemático. Depende das circunstâncias que vai estar ser inseridas e dos eventos que vão acontecer em sua vida. Nem todo trauma é traumatizante. Nem toda pessoa que passa por um evento traumático ela vai desenvolver um problema em sua vida adulta. Agora, já é sabido por meio de estudos que crianças, que adolescentes ou adultos também que passam por uma grande dificuldade em sua vida, se eles tiveram essa formação inicial do vínculo, do self, dessa estrutura básica da personalidade humana que vai formar a sua personalidade, sua presença no mundo, se foi bem fundamentado ali nesses anos iniciais, ela vai conseguir lidar com isso com presença, com segurança, porque ela está íntegra no aqui e no agora. Ela consegue ter a sua mente preservada no momento e o seu corpo está junto com ela. Agora, uma criança que sofreu uma violência extrema, um abuso, um espancamento, ela teve um trauma não só psicológico, um trauma físico, e é algo que na psicologia é conhecido por dissociação. Ela não tem a estrutura mental integrada, ela não consegue
ter uma consciência do presente, de corpo e de mente. Porque houve uma ruptura, uma ferida física, por isso que muitas abordagens que trabalham só a parte psicológica falham, elas não conseguem ter resultados expressivos no acolhimento e na melhora desse trauma, porque só trabalham a questão mental, mas o trauma está no corpo, foi instalado no corpo. Trauma é físico, entenderam? Enfim, o objetivo desse vídeo não é alongar muito ele, eu poderia falar muito e mais a fundo, mas eu só queria falar sobre a importância dos cuidados iniciais e como isso compromete a vida adulta. Somos seres sociais, sempre fomos seres sociais e dependemos de dinâmicas de interação mais saudável, empáticas, amorosas, acolhedoras. É isso que faz as pessoas terem essa segurança em sua vida. Se você tem um filho, se você conhece alguém que quer ter filho, essa informação é importante para você, dissemine ela. Falta muito isso em nossa sociedade, pessoas que transmitam conhecimentos sérios, conhecimentos verdadeiros, isso faz a diferença na vida das pessoas. Se você gostou do vídeo, eu peço que se inscreva no canal, deixe seu comentário aqui, uma sugestão, algum apontamento. Vamos trocando informações, vamos trocando experiências, é isso que engrandece a nossa vida. Se inscreva no canal, curta, compartilhe e nos vemos numa próxima. Até mais.